Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ações que podem ser feitas para transformar o ambiente mais saudável das áreas urbanas. Então são algumas ações, existem várias outras, mas a gente elencou algumas ações da nossa experiência em gestão para poder passar para vocês aquilo que inclusive deu grandes resultados por onde passamos. Vamos lá? A primeira informação importante é essa: o difícil é fazer o simples bem feito. Por que a gente coloca isso? Porque às vezes uma coisa muito simples, ela na sua execução, ela tem um grau de dificuldade. E os grandes resultados são às vezes de iniciativas simples, mas bem feitas. Então as iniciativas simples, bem feitas, dão um grande resultado. Lembrar disso. E que é difícil fazer o simples bem feito. Não é tão fácil não. Tem que ter uma série de cuidados. Bom, a primeira coisa é lembrar que a rotina de vida das pessoas, ela leva como consequência uma vida mais saudável ou não. Vou dar um exemplo: o uso de drogas, sejam elas permitidas, legais ou não, o uso de drogas constante, a pessoa nunca faz atividade física, está com sobrepeso, não estou falando aqui de alguns quilinhos a mais, não, eu estou falando de muitos quilos a mais. Isso tudo vai baixando a qualidade de vida e a rotina de vida, ela vai determinar que a pessoa tenha uma vida mais ou menos saudável, inclusive a qualidade da alimentação. Então a primeira coisa que nós temos que lembrar é que a rotina, ela precisa de ser estimulada coletivamente e individualmente a ser mais saudável. E uma série de iniciativas podem ser feitas nessa direção. A primeira informação é o seguinte: quem está fazendo a gestão das políticas públicas para uma cidade mais saudável, uma região mais saudável, precisa estar com sua saúde equilibrada. Então, a saúde e bem-estar do servidor é o ponto de início da conversa. Como que a gente vai poder como que a gente vai poder se preocupar com uma agenda saudável, com áreas de uma cidade que sejam saudáveis para as pessoas, áreas que sejam saudáveis para as pessoas, se a gente mesmo não tem uma saúde física e um bem-estar mental adequado. Então a primeira coisa é o seguinte: a gente precisa de ter uma preocupação muito grande com quem está tocando esses serviços, esses planejamentos, para que esteja também com estado de saúde equilibrado, e para isso uma série de iniciativas, desde os exames preventivos até atitudes saudáveis, são importantes para que a gente possa entrar no tema de forma total, imergir nessa situação de forma total e não ficar só falando de uma coisa que a gente vê distante, mas de uma coisa que a gente também exerce. Nada melhor do que uma pessoa falar sobre uma vida saudável, falar sobre uma política pública de tornar áreas mais saudáveis, estando numa situação de saúde que a gente identifica como uma pessoa que tem uma saúde equilibrada. Bom, uma tese que nós sempre usamos com muito êxito é ocupar as cidades com as famílias. Essa imagem aí mostra uma área onde nós temos uma feirinha comunitária e é uma área que antigamente, antes dessa feirinha comunitária, provavelmente era uma área abandonada, às vezes com má iluminação, má conservação, e esses espaços públicos sendo ocupados pelas famílias, eles vão dando ao conjunto daquela área urbana uma área mais saudável. A outra preocupação é com a mobilidade sustentável. Fazer uma mobilidade usando modos sustentáveis de deslocamento é muito importante. Caminhadas, bicicletas, veículos que não poluem, tudo isso fazem parte de uma mobilidade mais saudável. Uma série de iniciativas são importantes nessa direção. O incentivo ao transporte público também, que é muito mais eficiente do que o transporte individual, e ele precisa de ser acessível a todo mundo. Ele precisa de ser seguro, em bom preço e com boa qualidade para que todos possam usar. E restringir os veículos poluentes e cada vez mais ir para veículos que possam ser movidos por energia limpa. Espaços verdes e sustentáveis, espaços verdes onde a biodiversidade possa ser explorada. Parques, locais importantes onde a natureza já deixou aquele legado, por exemplo, um lago, uma área importante numa cidade que a gente vai preservar para que essas regiões mais saudáveis possam estimular a frequência de pessoas naquele local de uma forma mais saudável e de uma forma em que possa promover a saúde daquele coletivo em torno dessas áreas.
A qualidade do ar é fundamental. Além da questão da poluição de automóveis, as queimadas hoje têm uma importância muito grande na qualidade do ar. E nós temos, às vezes, queimadas na região amazônica que vão trazer fumaça para outras áreas distantes do país. Então, esse combate às queimadas se tornou um grande problema para poder a gente melhorar a qualidade do ar, além de poluentes industriais e de escapamento de carros. O plantio de árvores é, sem dúvida alguma, uma das formas mais simples. Lembra que difícil é fazer o simples bem feito. Plantar árvores é uma das ações individuais que nós podemos fazer com maior efeito de melhoria da qualidade do ar e de melhorar também a temperatura ambiental. Então, plantar árvores é fundamental nas áreas urbanas. Não perca a oportunidade nos desenhos arquitetônicos de áreas urbanas de colocar o maior número de árvores possíveis. Dentro da alimentação saudável, existe uma política que pode estimular a venda, por exemplo, de alimentos em feiras livres, feiras orgânicas, alimentos cultivados com qualidade, colocando esses alimentos em vários locais próximos às moradias. O esquema de feiras livres, ele é muito importante porque ele leva perto das comunidades alimentos de boa qualidade para que possam ser consumidos mais facilmente por aquela comunidade. Além disso, a gestão de resíduos e reciclagem é fundamental. Toda cidade deve ter um plano de manejo dos resíduos, do lixo. Isso é muito importante. Começa com a educação das pessoas, de colocar o lixo no horário certo, de forma seletiva, separando os tipos de lixo. Tudo isso é um processo cultural que vai levar muitos anos até que todos tenham assimilado, mas é fundamental, porque o manejo do lixo, dos resíduos sólidos, influencia muito a construção de ambientes saudáveis em todas as cidades e áreas onde as pessoas, urbanas ou rurais, que as pessoas estejam vivendo. Saneamento básico universal, não só com água potável de qualidade, mas também com rede de esgoto. É inconcebível que no século XXI a gente ainda tenha áreas onde não tem saneamento básico. Então, quem lida com essa situação precisa de fazer planos para resolver isso o mais rápido possível. O urbanismo inclusivo é aquele urbanismo onde todas as pessoas se sentem com melhor mobilidade, por exemplo, construir escadarias em morros, rampas, colocar passarelas onde antes tinha palafitas e construir residências em ambientes mistos, fazendo com que as pessoas diminuam os grandes deslocamentos e até o trabalho de home office. Hoje é muito importante que você faça a seguinte pergunta: esse trabalho que eu estou realizando pode ser feito em casa, remoto? Se a resposta for sim, não há nenhuma justificativa para que a pessoa se desloque até o local de trabalho todos os dias, se ela pode fazer esse trabalho conectada na internet, em qualquer lugar, de preferência na sua casa. A promoção de saúde preventiva é muito importante, principalmente em comunidades que estão distantes, usando mecanismos de tecnologia para resolver a prestação de serviços, como, por exemplo, a telemedicina. Hoje você não consegue construir uma unidade de saúde em todas as áreas remotas, mas você consegue, com agentes comunitários locais de saúde, através de um telefone celular, fazer uma teleconsulta. Às vezes o médico está em Vitória, em outra capital, e pode estar até fora do país, funcionando muito bem. Então, as ações preventivas de vacinação, de atendimento médico, de consulta, de informação importante para a promoção de saúde tem que chegar a todos os locais. E uma das formas de fazer isso é com estruturas físicas, onde for possível, mas também utilizando a telemedicina em várias versões que estão cada vez mais disponíveis para a população. Não precisa nem dizer que a participação comunitária é fundamental nesse processo. Aonde existe participação comunitária, existe um bem-estar coletivo e uma possibilidade maior de saúde dessa população. Então é muito importante que a participação da população, eu sempre advogo a gestão compartilhada, fazer sempre a participação da população nas decisões, na construção de espaços, na construção de alternativas para aquela comunidade. Uma ideia simples que nós fizemos em Vitória, quando eu fui prefeito, é o estabelecimento do Pracão, que era um espaço para que a pessoa pudesse andar com o seu animal
doméstico, de estimação. Isso faz com que não haja a mistura, às vezes, de um animal que pode ser agressivo com crianças, com pessoas, e faça com que o dono desses animais tenha tranquilidade para levar num parque nesses locais. Uma coisa muito simples, cercando o local, com sinalização, pequenos equipamentos que podem fazer com que as pessoas tenham um estímulo para descer, para socializar e levar seus animais de estimação também para que tenham uma qualidade de vida melhor. Outra opção muito importante é promover ginásticas em áreas públicas, né? Aulões, como essa imagem mostra aí, milhares de pessoas fazendo atividade em áreas públicas, com às vezes pequenos equipamentos, uma caixa de música, um professor, você tem lá o seu tapete para poder fazer as atividades físicas, pequenos equipamentos que podem ser recolhidos depois da atividade e você vai movimentar essa área com aulões, com atividades físicas as mais variadas possíveis, nos mais variados locais, fazendo a ocupação da cidade pelas famílias através de uma participação em uma atividade sadia. Falando em modalidade sustentável que dissemos anteriormente, você tem hoje uma modalidade de bicicletas compartilhadas que podem ser utilizadas para locomoção de trabalho e são utilizadas para trabalho muito mais do que para o lazer, por pessoas que dependem dessas bicicletas e que elas são estações públicas onde você pega a bicicleta no local, deixa em outro por preços muito baixos, às vezes subsidiados pela gestão. Então essa é uma prática muito comum também, que deu muito certo quando nós iniciamos em Vitória, lá no ano de 2016. Essas bicicletas compartilhadas fizeram o maior sucesso e continuam hoje na cidade e também em toda a Grande Vitória. Faixas especializadas para ciclismo, né? Faixas onde a bicicleta, as ciclovias e as ciclofaixas estão garantidas em sábados, domingos e feriados, principalmente, para que os automóveis deem espaço a uma modalidade mais saudável. Ideias que dão muito certo, muito simples, muito barato, apenas com cones de sinalização e que fazem com que milhares de pessoas possam ir às áreas públicas para poder fazer atividade física, de contato da família, passeio, com grande repercussão na saúde física e mental da população. Outra iniciativa muito simples, que também é apenas um pacto, aliás, trânsito é pacto, né? Trânsito nada mais é do que nós combinarmos sinais que a gente vai seguir, como por exemplo o sinal vermelho, todo mundo vai parar, o sinal verde, todo mundo vai seguir. Isso é apenas um pacto. Então, as vias seguras, elas são ruas de velocidade baixa, bem sinalizadas, às vezes com plantas, para que as pessoas possam diminuir a velocidade, melhorar a segurança e fazer com que essas vias se tornem mais humanizadas, mais atraentes para as pessoas fazerem caminhadas. Outra ideia que deu muito certo é o serviço de orientação ao exercício físico. Esse nós iniciamos em 20 de janeiro de 1990, quando eu ainda era médico concursado da Prefeitura de Vitória, e é um sucesso total, se espalhou pela cidade, praias e parques e pelo Brasil inteiro. Professores da própria rede municipal orientando pessoas que já estão no local fazendo exercício, mas que agora terão a orientação de professores especializados para que possam promover melhor a saúde e evitar lesões e perda de tempo, às vezes, com exercícios que não são adequados. Sinalizações, pactos, voltando novamente a falar, como por exemplo a divisão de um calçadão, de um lado ficam as rodinhas, vocês estão vendo aí nessa imagem, de um lado tem patins, tem skate, do outro as pessoas caminhando. Esse é o calçadão de Camburi, onde nós fizemos uma linhazinha apenas como pacto e todo mundo segue essa orientação para melhor organização das atividades no calçadão. Outra ilustração importante é como que a gente pode fazer espaços terem árvores. Quando fizemos a nova Avenida Vitória, nós tínhamos no meio do canteiro a necessidade de fazer uma ciclovia e nós plantamos árvores em toda essa extensão da Avenida Vitória. Foram 300 árvores plantadas, um verdadeiro bosque linear, aonde necessariamente poderíamos não ter árvore alguma. Então, essa atenção com o plantio de árvores nunca é demais. Sempre que pudermos plantar árvore em área urbana, além de melhorarmos o clima daquela região, além de melhorarmos a qualidade do ar, darmos sombra para as pessoas, nós vamos fazer com que o local seja mais agradável para a frequência das pessoas. Eu termino então com essa imagem bonita da Avenida Vitória, desse bosque linear com árvores que vão dar sombra aos ciclistas, vão embelezaram muito
à avenida, e deixo aí com você todos os meus contatos, para que a gente possa interagir nos intervalos entre as nossas aulas aqui do Ensino à Distância da ESESP. Estamos sempre falando para gestores, para servidores públicos, servidores privados, sobre ideias, forma de gestão, sempre com a concepção da gestão compartilhada. Então, até breve e até lá!